Glória a Deus. Glória. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Glória a Deus. Vamos chegando, meus amados. Vamos chegando. Bênção é grande. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Deus é contigo, aleluia. Aleluia, Ele nos guarda, aleluia. Olha aí. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, por bondade de Deus, para estar dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos estar tratando a lição de número 9. Uma lição muito boa, uma aplicação ótima para as nossas vidas. Ou é a 8, né? Meu Deus, me perdoe. Me perdoe, irmãos. Me perdoe. Ainda bem que eu trouxe a minha auxiliadora, né? Ô, Glória, né? Já que ela já entrou participando. Paz do Senhor, pastora Nádia. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Que bênção, né? Já estou adiantando, meus amados irmãos. Já estou adiantando aqui. A lição é de número 9. 8. Meu Deus, eu estou adiantado. Jesus, dá vitória ao teu servo, Senhor. Eu estou adiantadíssimo, irmão. Mas é bênção. A lição é de número 8. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Isso. Eu convido todos vocês a aprender um pouco da palavra de Deus juntamente conosco. Pare tudo que você está fazendo, que você está fazendo agora, e venha adorar a Deus juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que têm participado, que têm nos dado um apoio moral, que têm aí nos dado um apoio espiritual. A bênção tem sido grande para nós. Então eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos os irmãos. Amém? Nós vamos estar orando
ao Senhor, para que Deus nesta noite nos abençoe, para que Deus nesta noite venha nos dar graça para estudarmos esta lição grandiosa, né, valiosa para a igreja, para mim, para todos nós. É uma lição muito boa, onde vai tratar acerca da união, tá certo? Então, nós precisamos, né, de refletir acerca deste assunto. Eu quero, antes de mais nada também, parabenizar a nossa amiga, companheira que fez aniversário ontem, né? A Renata, né? A esposa do Diácono Lancaster, né? Que fez aniversário, foram comemorar lá no Rio de Janeiro. Meu Deus, gente fina é outra coisa. Que Deus abençoe poderosamente. Também quero parabenizar o meu amigo presbítero Levi, né? Que completou aí mais uma primavera. Que Deus em Cristo abençoe também poderosamente, tá bom? O Johnny, presbítero Johnny, foi de quando? Quinta? Dia 21 também, nosso amigo, o presbítero Johnny, né, que fez um aniversário, completou também aí, mas muitos aniversariantes, né? Completou mais uma primavera. Que Deus em Cristo também abençoe, né, poderosamente a sua vida, viu, presbítero Johnny? Em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor para dar início. Nós vamos ser bem objetivos hoje e lembrando aos irmãos, né, que hoje a bênção é grande. Hoje, leia a revista. Os irmãos que leram a revista não vai ter dificuldade para responder a pergunta, tá bom? Não vai ter mesmo, porque é muito fácil, é muito simples e é só um incentivo meu para que os irmãos venham ler, para que os irmãos venham estudar a palavra do Senhor, amém? Então, eu gostaria que os irmãos aí falassem, né, como que está chegando o áudio, como é que está chegando aí, se está bom, se não está, porque a semana passada houve aí umas cogitações aí, né, de que na hora da pergunta, que a resposta chegou primeiro que a pergunta. Então, em nome de Jesus, irmãos, hoje nós vamos fazer uma coisa bem mais minuciosa, bem precisa, para que não venha haver aí, ninguém venha ficar insatisfeito, né? Mas eu creio que aquele que ganhar essa bênção vai ficar muito feliz, porque não é uma caixa de bombom, né? Mas é uma torta, não é isso? Isso mesmo. É uma torta. Uma torta da Vieira Gourmet, pastor Ezequiel. Vieira Gourmet, uma torta maravilhosa. Aliás, nós temos aí experimentado aí aos domingos, que ele tem, né, fornecido para nós aí, com bondade de Deus, um preço bem camarada, amigo, e é bom, viu? Muito bom, tá bom? É bênção. Vamos orar a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, neste momento, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, e eu quero pedir a Tua graça sobre as nossas vidas neste momento, Senhor, aonde nós estamos meditando, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Deus, venha abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha, Pai amado, nesta noite, nos abençoar, Senhor. Entra nesta casa, entra nestas vidas, ó Pai amado, que estão juntamente conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe poderosamente a todos os irmãos que estão conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como nós vínhamos dizendo, a nossa lição é a lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Então nós vamos tratar hoje acerca do que muitas das vezes ocorre dentro das igrejas, não só dentro das igrejas, né, mas dentro de uma comunidade, de uma empresa, a desunião, mas principalmente dentro da igreja. Então nós vamos tratar esse assunto hoje, e o nosso textual está lá no livro dos Salmos, de número 133, que nos diz assim: ó quão bom
e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a união é uma força indispensável para a igreja, é o testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica, ela está no livro de Neemias, capítulo 5, e versículo 1, como também do 6 ao versículo 12. A pastora Noádia faz essa leitura, por gentileza. Nos diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-ão a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor de nosso Deus, por causa do opróbio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exiges dele. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e o fiz jurar que faria conforme esta palavra. Glória a Deus. A nossa introdução, meus amados, nos diz o seguinte: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado, né? Lembrando aqui a todos os irmãos que têm nos acompanhado que nós vemos que o povo de Deus foi libertado do império babilônico lá, do cativeiro, e enfrentaram muitas questões, né? A resistência para construir o templo, enfrentaram a oposição na construção, na reconstrução dos muros também de Jerusalém, e nós vemos que tudo isso foi superado, tá certo? Tudo isso foi superado, mas agora, uma vez que o templo e os muros já foram concluídos, agora surge um problema entre eles. Surge um problema, agora a problemática não é mais com os samaritanos, agora o problema já não é mais com os assírios, o problema agora não é contra os inimigos, mas o problema agora é interno, o problema agora é dentro do próprio povo, da própria linhagem, né? Então, isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós vamos olhar também hoje para a nossa atualidade, na maioria das vezes, irmãos, os problemas relacionados com o povo de Deus, com o povo cristão, já não é mais um problema, não tem uma afronta, uma oposição de fora. A briga não é mais contra o ímpio, contra o feiticeiro e assim por diante. Mas os conflitos hoje da igreja estão entre os próprios irmãos, não sabendo respeitar uns aos outros, não sabendo, cada um quer ser o dono da razão, cada um quer ser, não, irmãos, e não é por aí, né? Nós temos que saber respeitar a cada um,
a posição de cada um. E respeitar não é você concordar, mas respeita, né? Mas infelizmente nós estamos num tempo em que isso está cada vez mais escasso. E aí gera um conflito dentro da igreja. Por quê? Porque causa desunião, causa desavença, causa muitas controvérsias. E aí quem ganha com isso é o inimigo. Só que o inimigo está do lado de fora, vendo o conflito que está dentro entre o povo de Deus, tá certo? É o que está acontecendo aqui e nós vamos aprofundar agora para um maior entendimento para nós, tá certo? Ponto de número 1, nos diz o seguinte: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Lê, por favor. Número 1 diz: qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui qual era a base. Qual que era a base, né, desse povo que era tão unido? Porque eles estavam em um só propósito. Eles estavam firmados em um só pensamento, em recomeçar, em refazer aquilo que uma vez foi destruído. Então isso caracterizou aquela união daquele povo, né? Eles foram tão unidos que falaram: não vamos se misturar com ninguém. Ainda que eles precisavam de ajuda, tudo, ele falou: não, nós vamos ficar aqui entre nós. Por quê? Porque era um povo zeloso, era um povo que estava unificado por um propósito, né? Então é isso que tem que ser nos dias atuais, em nosso meio, na igreja, né? Na família. Temos que ter um propósito e ser unidos nesse propósito. E qual é o propósito? O propósito não é o meu interesse, não é o interesse da pastora Márcia, não é o interesse de outros obreiros, mas o interesse da obra do reino, tá certo? Nós sofremos em favor do reino. Nós muitas das vezes enfrentamos muitas adversidades, muitos conflitos, não porque queremos, mas por amor ao reino, à obra, né? Então nós estamos unidos nesse propósito. Então quando o povo abraça essa causa, aí fica a marca, uma característica de uma igreja unificada em um só propósito, que é o de Jesus para as nossas vidas. Então essa era a base daquele povo. Aquele povo estava unido, né? E eles tinham uma só fé, uma só confiança, e isso foi fundamental para chegar aonde eles chegaram. Só que lá na frente nós vamos entender as questões. O ponto de número 2: esta união entre os judeus simbolizava o que deve haver na igreja de Deus. Lê, por favor. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então, ela se torna uma antessala do céu. Consideramos algumas bênçãos decorrentes da união. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que a igreja, meus amados irmãos, a igreja,
ela é uma organização, né? É um ministério. Porém, nós que verdadeiramente temos um entendimento, o que é uma igreja? Igreja não é essas quatro paredes, irmãos. A igreja somos nós quando estamos juntos. Não é que nós somos a igreja. Muita gente toma assim, eu sou a igreja, não preciso ir para a igreja. Não foi isso que Jesus quis dizer. Nós fazemos parte da igreja. Então juntos nós somos a igreja. E eu quero falar da igreja organismo. A igreja não organização, mas a igreja organismo. Quando nós olhamos para esta igreja como organismo, eu faço parte desta igreja. Tá certo? Se eu não for, eu vou fazer falta. Se eu estiver doente, o corpo vai sentir, porque eu faço parte desse corpo, aonde o cabeça é Cristo. Então nós precisamos olhar com estes olhos, tá certo? E o próprio Jesus aqui, Paulo está falando que ele derrubou a parede divisória entre gentios. Quem eram os gentios? Gentios é o povo não judeu, o povo de Israel. Então essa parede divisória foi derrubada, aonde ele agregou. E não importa a condição social, a classe, não. Tá certo? A igreja não é um lugar, um ambiente simplesmente religioso, não. Mas é um organismo, é uma organização onde nós estamos aqui num só propósito, de um só Espírito. Lê para mim Efésios capítulo 4, no 4 e o versículo 6. Tem algo muito interessante que vale a pena a gente refletir nesta palavra. Efésios 6 e 4, versículo 4 ao 6. Efésios 4, do 4 ao 6? Sim. Nos diz assim a palavra de Deus: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Oh, glória! Um só Deus, uma só fé, um só corpo e um só Pai, que é Pai de todos, tá certo? Então, nós não tem porquê muitas das vezes entrar em conflito com os demais irmãos. Porque um congrega na igreja A, outro na igreja B, sendo que todos nós somos filhos de um só Pai, que é Pai de todos. Então, não adianta querer, muitas das vezes, sermos exclusivistas ou querer ser melhor um do que o outro, sendo que o Pai é o mesmo. E nós somos filhos deste Pai, tá certo? Então, é uma unificação, é algo que se resume, né? Centenas de milhares de denominações, mas que se resume em uma só, na Igreja Universal, na Igreja de Jesus Cristo. Então, não tem porquê divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos de Jesus, nós somos de Jesus Cristo, tá certo? Pode continuar. A letra A diz assim: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Pode continuar. Na igreja, levamos as cargas um dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil tirá-la.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, isso aqui é fundamental para nós entendermos, tá certo? Isso aqui é algo que precisamos realmente entender. Deus deu essa revelação para o salmista, para Davi, né? Dessa união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nós aqui somos uma família, e a família da fé. Às vezes a pessoa ela não se sente à vontade no convívio da sua família, no convívio familiar, porque na maioria das vezes a pessoa os familiares não professam a mesma fé, são de outras crenças e costumes, né? E isso gera conflitos. Então a pessoa não se sente à vontade, muitas das vezes em casa, não se sente à vontade muitas das vezes, na maioria das vezes no trabalho ou em outros lugares. E na igreja, que é a família da fé, os domésticos da fé, é que a gente precisa ter esta comunhão, a gente precisa ter essa harmonia entre os irmãos, né? Por quê? Porque aqui nós fazemos parte do corpo, então tem que ter, ou seja, se nós somos filhos do mesmo Pai, né? Se nós temos esse entendimento, então dentro das igrejas, e isso eu falo não é só dentro da sua denominação, da minha denominação, não. Isso eu falo no geral, nas igrejas, né? Nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos ter esse entendimento, ou seja, e isso todos os crentes, irmãos, todos os cristãos são responsáveis por esta união, por esta harmonia. Por quê? Por conta do Espírito Santo. Porque uma vez que estamos dentro do plano da salvação, uma vez que entregamos a nossa vida a Deus, o Espírito Santo habita em nós. E é este Espírito que vai manifestar as obras, os frutos do Espírito. E qual é os frutos do Espírito? É amor, é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, tendo isso dentro da igreja, dos irmãos, a igreja é o melhor ambiente de se estar. Por quê? Porque ali eu vou ter um ombro amigo, ali eu vou poder dividir algumas coisas com alguém para cá. Ô irmão, me ajuda em oração. Vou te ajudar sim, ora por mim, vou orar, e assim por diante. Então, isso é muito importante para nós, né? Esse convívio, essa harmonia. Agora, nós precisamos entender algo, né? Por que na maioria das vezes não tem essa união dentro da igreja? Por que não tem? Porque às vezes há uma divisão, há um conflito. Irmãos, nós precisamos entender que o adversário, o inimigo das nossas almas, infelizmente, ele tem usado muitas pessoas para quê? Para gerar confusão, para gerar conflito, para gerar as desavenças, as desuniões, né? Então, tudo isso é obra do adversário, os frutos da carne, daqueles que ainda não viveram e não estão vivendo um novo nascimento. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: olha, necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Uma vez que nós estamos desta forma, nós vamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos saber suportar as fraquezas dos outros. Então, quando não tem isso, aí entra a divisão, entra os conflitos, as guerras, as rivalidades, né? Porque aí foge tudo o propósito, porque a pessoa não pensa mais no organismo, mas ela pensa em si própria. Ela toma as causas para si própria, e aí ela se esquece que a igreja somos todos nós. E aí o inimigo entra e causa as divisões. Só que todos nós, irmãos, todos, a igreja, os obreiros, os membros, os músicos, os levitas, todos nós somos responsáveis por esta união.
tá certo? Tem algo que a palavra de Deus nos afirma, Provérbios capítulo 6, lê para mim, Provérbios capítulo 6, que é algo muito interessante para que nós possamos entender, né? Para que nós possamos refletir aqui nesta noite, para que não venhamos cair dentro deste contexto, que infelizmente, na maioria das vezes acontece, né, no meio do povo de Deus, só que a Bíblia condena. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Tem 19. Repete aí, por favor. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então 6 aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Pode falar primeiro. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, tudo isso aborrece ao Senhor, vai vendo. Pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, o que semeia contenda entre os irmãos, o que acontece? Aborrece, né, a alma do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, com algumas condutas, né, alguns tipos de conduta que não condiz com uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo, né, que está inserida dentro do organismo, né? Então nós precisamos, irmãos, cada vez mais entrar pela porta que é estreita. Não é fácil, eu sei que não é, mas para nós termos uma igreja, uma vida abençoada, uma igreja fortificada, nós precisamos fugir da aparência do mal. E como que faz isso? É orando, é buscando, né? É suportando uns aos outros, é entendendo o argumento do irmão, é perguntar: bom dia, boa noite, boa tarde, com licença, tudo bem? Como é que você vai? Né? Tudo isso faz parte, né, de uma pessoa que está vivendo o verdadeiro nascimento, novo nascimento, né, que está vivendo o Jesus Cristo, né, dentro de si. Então, isso faz parte para que nós venhamos ter uma igreja abençoada. Continua. Vamos ler aqui, o terceiro. Terceiro diz assim: esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um. Sejamos, pois, um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é riquíssimo. Riquíssimo para nós. Por quê? Olha o que diz o salmista: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Só que aqui o comentarista vai nos trazer uma reflexão para nós que é importantíssima. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é representado dentro da Bíblia Sagrada como óleo. Então, este óleo, quem é o cabeça da igreja? Nós fazemos parte da igreja, mas quem é o cabeça da igreja é Jesus. E o Espírito Santo, né, que desce
sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão. É o óleo que desceu sobre a cabeça da unção e vai unificando. Então o óleo desce, vem nas vestes e vai, toma o corpo todo. E aí por onde Arão andava, ficava a marca do óleo, da unção. Assim é a igreja unificada. Está entendendo? Assim é a igreja unificada. É o óleo, é o Espírito Santo que desce e vai unificando. Desceu para a cabeça e na barba, nas vestes, é unção, entendeu? Então, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vive esta união, porque ela foi unificada, viu? É como o óleo precioso que desce, é como o orvalho no Hermon, Monte Hermon, né? Que o orvalho descia e regava, e trazia bênção para aquele povo. A mesma forma é para os nossos dias atuais. A união é isso, não é outra coisa a não ser isso. Nós somos a igreja. O Espírito Santo é o óleo que desce sobre a igreja. Então, quando não tem isso, é porque está faltando óleo, está faltando comunhão. E isso é comunhão com o Pai Celestial, né? Porque Ele é o dono da igreja. Então nós somos filhos, então nós precisamos estar inseridos dentro deste plano. Amém? Nós vamos agora para o ponto de número 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Olha aí, qual era a ameaça, pastor Nádia? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Meu Deus, irmãos, misericórdia. Aqui retrata, isso que a pastora Nádia acabou de ler, retrata o que infelizmente é uma prática que acontece muito hoje, né, na nossa sociedade, no mundo, né? O que é? A injustiça social, financeira, né? Por quê? Porque aqueles que infelizmente têm dinheiro, não todos, né? Mas a sua maioria, a minoria, são poucos aqueles que têm uma boa vida econômica, que sabe desfrutar, né, desta boa vida econômica, né, que já não muda o tom de voz, já não olha atravessado para as pessoas, mas ela continua na humildade. Se alguém precisar, ela empresta o dinheiro, ela dá, ela é abençoada. Mas infelizmente nem todos têm esse entendimento. Então, o que está acontecendo aqui muitos irmãos ficaram numa condição de aperto, e aí foram pedir emprestado porque não tinha como se alimentar. E aí já havia agiota naquele tempo, aí foram pegar com agiota, pegar juros ali. Então isso causou algo muito desconfortável entre o povo judeu, entre os próprios irmãos. Imagina, né? Isso com certeza desagradava e desagrada a Deus quando tem essa injustiça, quando uma pessoa quer se aproveitar da outra, quer tirar proveito da outra, né? Como diz uma gíria no mundo, né? Uma linguagem no mundo, fura os olhos das outras pessoas, né? Passa a perna, e é um 71, né? E é muita coisa que acontece. Como se explica isso, né? Como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos. Falta de amor.
dos mais ricos para com os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Glória a Deus. Meus amados irmãos, isso aqui é muito importante para nós também. Por quê? Porque, infelizmente, naquele tempo de Neemias, os irmãos entraram por este caminho, né? E isso gerou dor, tristeza, né? Insatisfação, injustiça, pessoas que perderam filhos, né? Por não ter dinheiro para pagar, né? De pessoas que tiveram que perder casa, e isso infelizmente acontece até nos dias de hoje, né? Infelizmente existem pessoas que elas poderiam ajudar, mas irmãos, hoje em dia as pessoas são muito materialistas também, então elas são poucas aquelas que gostam de ajudar, aquelas que querem se ajudar, que não vão se aproveitar, né? Que fazem por amor, que não vão, uma outra expressão muito usada, não vão por um cafezinho. Tem pessoas que só vai fazer um favor para você atrás de um café, e se você não der esse café, misericórdia, meu Deus, aí ela vai murmurar o mês inteiro, a semana inteira. Outros pegam um irmão que não está conseguindo pagar a prestação de um carro, aí chega lá, em vez de ajudar o irmão, não, ele quer tirar vantagem dentro daquela situação. Irmãos, isso não é para nós, isso não cabe a nós, não faz parte da nossa conduta, da nossa índole isso. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, se comover com a situação dos nossos irmãos. Nós não podemos entrar por este caminho, né? Você nunca vai ver, por bondade e misericórdia de Deus, né? Eu tive boa educação, graças a Deus. Então, uma coisa que eu não sou de aceitar é café. Não, irmão. Se um dia eu fizer alguma coisa para os irmãos, não é por café. Não. Outro dia alguém me ofereceu um café, eu falei, meu amado, obrigado, Deus abençoe, fica na paz. Eu só quis te ajudar. Mas negócio de café, isso aí, irmãos, prestar dinheiro a juros, isso não é para nós, tá certo? Nós temos que ajudar, né? O Senhor Deus abençoa quem assim faz, tá certo? Graças a Deus, nesse período de pandemia, Deus usou muitos irmãos, não foi? Para nos abençoar, muitos irmãos de outras igrejas, irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas, usou ímpios, usou, irmãos, Deus é tremendo. Nunca ninguém foi me cobrar nada, nunca ninguém não, mas nos abençoou. E na medida do possível nós também abençoava a quem nós poderíamos abençoar. Então Deus se agrada desta forma, né? E não do que estava acontecendo aqui, a injustiça, tá certo? Os oportunistas, né? Só querem, eles estão de plantão para tirar vantagem, e isso nós precisamos tomar cuidado. Olha, o horário já foi, nós vamos agora para o ponto de número 3. Então, Neemias solucionou o problema. Como que ele solucionou esse problema, pastor Nádia? Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-ão a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Glória a Deus.
Continua. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restitui-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juros, notem bem, a juros, mas não com usuras, e Neemias estava disposto a não receber os juros. A proposta de Neemias foi acatada. Restituí-los e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurasse diante do sacerdote, que assim faria. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que o Neemias, ele foi despertado ali mais uma vez, Por quê? Porque estava demais, irmãos, estava demais. Então, chega um momento que nós precisamos agir desta forma, Nós precisamos tomar uma atitude. E qual que é essa atitude? É não se calar, Por quê? Porque quem cala consente. Quem cala fica sendo conivente com o errado. E ele, por ter uma postura de governador, ele foi lá, conversou. É fácil? Também não é, porque pode ter certeza, irmãos, envolveu dinheiro, envolveu lucro, aí o negócio fica estreito. Por quê? Porque ali foi feito cortes, mas ele convocou o povo, conversou com o povo, Falou, não, é nossos irmãos, nós precisamos ter um outro olhar com eles, São nossos irmãos, são da nossa linhagem, são do nosso povo. Então, nós também, irmãos, como igreja, nós precisamos ter esse olhar. Nós precisamos aprender a olhar para os irmãos que estão, às vezes, fracos na fé, às vezes estão tropeçando na fé, e falar, não, é meu irmão, vou ajudar. E não criticar, e não ir lá e já derrubar, Falar, não, você precisa fazer alguma coisa, tem que tirar daqui, tirar dali, pôr não sei na onde, sendo que nós precisamos ajudar, nós precisamos apoiar os nossos irmãos. O irmão está, isso eu estou falando, trazendo para o espiritual, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo espiritualmente, e aí, em vez dela receber uma ajuda, ela é criticada, ela é, infelizmente, desprezada, E as pessoas não querem acolher. O que Neemias fez aqui foi conscientizar o povo. Falou, opa, peraí, nós precisamos aqui se conscientizar, são os nossos irmãos. Então, quando eu quero trazer aqui para o espiritual, então quando tiver alguma coisa acontecendo, nós precisamos conscientizar os irmãos. Opa, vamos orar, vamos interceder para que Deus venha dar vitória, tá certo? E quando for no material também, nós precisamos também se conscientizar de tudo isso dentro da nossa família da fé, tá bom? Então, o Neemias solucionou o problema desta forma, conscientizando, Não foi brigando, não foi xingando, mas foi conscientizando as pessoas daquilo que estava errado. Então, muitas das vezes, uma tarefa árdua para os ensinadores, para os líderes, é conscientizar, Mas uma vez que conscientizou, o problema é solucionado. Glória a Deus. Ponto 4, A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com os seus servos hoje.
Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que o Neemias, ele teve uma atitude de conscientizar, como nós já havíamos falado. Por quê, irmãos? Porque essas coisas, elas começam como um nada. Começa um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando vai ver, já está algo grandioso, né? Dentro da igreja, dentro de um grupo, entendeu? Então precisa-se ser tratado, né? Aquilo que está ocorrendo precisa ser tratado, porque se não trata, aí foge do controle, né? Foge da situação. E o que Neemias fez aqui é algo que nós, como ministros da palavra, como ensinadores, nós precisamos ter este equilíbrio, né? De ir, tratar, conversar, né? Uma vez que há esse entendimento, esse diálogo, né? Precisa ter, né? Essa troca de informações. Foi o que fez Neemias. Então toda liderança precisa disso. Não é gritando e não é desprezando, mas é conversando e conscientizando para que as coisas venham fluir, né? Em favor da obra de Deus. E isso é algo que faz toda a diferença para a igreja. Não só para a igreja, não só para a igreja, mas na família, casamento, né? Nos relacionamentos, pai e filho, marido, esposa, precisa haver esse diálogo para fazer o reparo, né? Para ir tapando as brechas, para que o inimigo não venha trabalhar e fazer um estrago na vida. Amém? E nós estamos terminando. Glória a Deus. Vai lá. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Olha aí. Bem-aventurados pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é isso aqui, nós estamos finalizando aqui, mas é algo interessante para nós, porque bem-aventurado os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores. E isso é uma palavra que não foi dita por pastor fulano, pastor ciclano, pelo bispo, não. Foi o próprio Jesus que falou. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, são os pacificadores. São aqueles que conseguem resolver os conflitos, as adversidades, as afrontas, né? As injúrias, né? Aqueles que conseguem resolver e solucionar através de um diálogo, através de uma conversa, através de um me perdoe, sinto muito, me desculpa, né? Bem-aventurado são os pacificadores, tá certo? Então, isso nós precisamos, irmãos, trazer para a nossa vida, né? Por quê? Porque foi o Jesus que nos ensinou o Sermão do Monte, né? Isso é uma responsabilidade nossa, a igreja, né? Precisa ter essa tolerância uns para com os outros. Bem-aventurado são os pacificadores. Não é no grito que se resolve as coisas. Não é com cara feia que se consegue respeito, autoridade. Não. O povo pode até ter medo, mas respeito, ninguém respeita, né? Agora, aquele que sabe, que tem o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional para se sobressair diante dessas questões, não é porque ele é super, mas é porque ele é pacificador, ele é bem-aventurado. E isso representa outra coisa, que
a ação do Espírito Santo. Porque o desequilíbrio, o alto temperamento, isso já demonstra a obra da carne. Isso já demonstra que a pessoa é desequilibrada. Então, o bom equilíbrio já mostra que a pessoa é o fruto do Espírito. Mansidão, benignidade e domínio próprio. Então isso nós precisamos trazer para quê? Para que a nossa igreja, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, né, que a igreja não é nossa, a igreja ela é de Jesus. A igreja tem um dono, e esse dono ele exige de cada um de nós, da igreja, né, santidade, amor, né, responsabilidade para com os demais irmãos. Isso é igreja, tá bom? E é bênção. E olha, o horário passou, já são 8h20 e nós queremos finalizar nesta noite agradecendo a todos os irmãos, a paz do Senhor. Até a próxima. Faltou alguma coisa? Não, Faltou o quê? faltou a pergunta. Que pergunta? Misericórdia, tem pergunta? Rapaz, tem pergunta. Vamos fazer a pergunta. Ok, irmão, vamos fazer a pergunta. Agora eu quero saber dos irmãos. Pergunta se eles estão ouvindo a gente direitinho. Eu posso fazer essa pergunta agora, irmãos? Está todo mundo me ouvindo direitinho aí? A pergunta, senão a resposta chega primeiro e aí não vai. Eu não quero confusão. Senão, tá certo? Eu não quero confusão. Eu quero saber quem é que vai ganhar. Tá certo? Os irmãos estão prontos para responder? Digam amém. Posso ouvir um amém aí? Os irmãos estão prontos para responder? Posso perguntar? Glória a Deus. Ou posso levar a torta para casa para me comer? É bênção, hein? Ô glória. É boa, hein? Vou fazer a pergunta. Tá demorando mesmo, hein? Tá demorando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem será que vai responder? Glória a Deus. Eu não vou fazer a pergunta não, ninguém respondeu nada. Falaram amém? Quem falou amém? Não, tá vendo? Até para nós demora. A Cris, a Fábia, a Renata, a avó, o Guilherme e a Diane. Falaram amém? Amém. Você fica esperto quem vai responder primeiro. Amém. Que não apareceu, né? Irmãos, eu vou fazer a pergunta, viu? Olha, vou fazer essa pergunta. Mas responderam, amém. Amém? É que realmente demora mesmo para chegar, hein? Agora. Vai lá. Meu Deus do céu. Todo mundo aí com as suas revistas na mão. Glória a Deus. A pergunta é muito difícil. Ela é dificílima, né? Você acha que vocês iam ganhar uma torta muito fácil assim? Não. Não. Brincadeira, irmãos. Brincadeirinha. A pergunta é muito fácil. Agora, eu preciso... olha só, eu vou fazer a pergunta, hein? Eu quero saber... o que estava ameaçando a união entre os judeus. Meu Deus, 30 segundos, hein? O que estava ameaçando a união entre os judeus. Quem me responde isso aí primeiro? Quem está respondendo, Pedro? Ninguém até agora. Ninguém, meu Deus do céu. Gente, está muito fácil, hein? O que ameaçou, irmãos? Qual era a ameaça?
Esse deve estar lendo a revista. Tempo, glória a Deus. O tempo está correndo, hein? Tempo. Vamos lá, igreja. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir glória a Deus? O Guilherme respondeu. Quem? O Guilherme, pagar impostos. Parcialmente. Não. Não é isso. Não é isso? Não. Não é isso? Errou, Guilherme. Fala pra ele. Ao Ei? governo. Não é isso. Pagar impostos ao governo. A Cris respondeu. Os impostos. Não é isso? Também não. Também não. Juros altos. Quem falou isso aí? O Guilherme de Oliveira. Não é, né? Não é. Irmãos, eu vou levar essa torta para casa, hein? Eba! Eu vou levar essa torta para casa, hein? Ei! Olha, o tempo está acabando, hein? O tempo está acabando. Vamos lá, irmão. Irmãs. Irmãos e irmãs. Mais ninguém, Pedro? Ninguém. A Renata perguntou. Repete a pergunta, por favor. Queridos, a pergunta é: o que estava ameaçando a união entre os judeus? A união. Que estava ameaçando a união entre os judeus? Amém. O tempo acabou, o tempo acabou, o tempo acabou. E eu vou ter que levar essa torta para minha casa para me comer. Oh, Jesus amado. Irmãos, eu queria tanto que você comesse essa torta, irmão. Meu Deus do céu. Jesus amado. Queria tanto, irmão. Cadê os irmãos? Oh, glória. Cadê os exegeta? Meu Pai. Ponto de número 2. O que diz o ponto de número 2? Da lição. Ponto de número 2. Qual era a ameaça? O Guilherme respondeu. Hã? O Guilherme respondeu. Os pobres escravizados. Ponto de número 2, leia aí. Tratava-se de uma grande justiça social, financeiramente. Isso. A vida dos que voltavam à Babilônia era muito difícil. Continua. Fazer empréstimo. A Fábia respondeu. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar os impostos do governo. Amém, irmãos? Então, assim, qual que era, o que ameaçou, qual era a ameaça ali? Foi a injustiça social. Ah, mas alguém respondeu, foi pagar imposto, então, só que não era só isso, né? Eles tomavam dinheiro emprestado, não só para pagar o imposto, né? Mas também para se alimentar e assim por diante, não conseguia pagar. E por esta razão, né? Por esta razão, eles eram obrigados a perder casa, a perder filhos, né? Por essa opressão. Foi o que ameaçou, foi a opressão dos mais ricos com os mais pobres. Isso ameaçou a união entre os judeus. Então, essa torta eu vou levar para casa. Brincadeira, essa torta vai ficar para a próxima quarta-feira, tá bom?
a próxima quarta-feira, porque o Ezequiel não trouxe a torta hoje. O pastor Ezequiel não trouxe a torta hoje. A torta ia vir na sexta-feira para o ganhador retirar aqui na igreja, no culto, na sexta-feira. Então vamos deixar essa torta para a próxima quarta-feira. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado, família Michadai, a todos os irmãos que nos prestigiaram nesta noite. Deus abençoe as vossas vidas maravilhosamente, aos meus amados irmãos, tá bom? Que Deus abençoe de outras igrejas, aos pastores, meus amigos, que Deus abençoe de outra denominação. Nós somos um em Cristo Jesus, tá bom? Independente de qualquer coisa, nós estamos aí para fazermos a obra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Lembrando a todos os irmãos, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, tá? Que é bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Meus amados, nós estaremos orando. Lembrando também que sexta-feira nós temos aqui um culto, portas abertas. Traga sua máscara, que vai ser bênção para as nossas vidas, tá bom? Tomando todos os cuidados, porque é bom, tá bom? Então, uma ótima noite para todos. Vamos orar e ir embora para as nossas casas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai amado, que nos acompanharam nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a vida de cada um deles, ó Pai amado, poderosamente. Dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Ó Deus, assim como o Senhor, meu Pai amado, abençoou aquele povo, meu Pai, abençoa nesta noite aos irmãos, ó Pai amado, que precisam de um milagre, que precisam de uma resposta, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, ó Pai amado, que precisa de portas abertas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com providência, meu Pai, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, é o que eu te peço, é o que desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma ótima noite e fiquem com Deus. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Até a próxima quarta.